Fala, Luciano, tudo bom? Então, eu tô me preparando para fazer um intercâmbio no ano que vem, só que eu tenho uma deficiência na produção em inglês, tanto na fala quanto na escrita. E eu queria saber o que eu posso fazer para melhorar esse aspecto antes de ir e também como que eu posso usar a experiência do intercâmbio para poder melhorar essa área. Um abraço, valeu! Oi, Vitor, tudo bem? Hoje eu chamei o Pedro para responder a sua pergunta e depois eu vou falar a minha opinião também, tá ok? Um abraço. Fala, Vitor, beleza? Eu sou o Pedro, aluno do Luciano, e talvez eu consiga te tirar algumas dúvidas ou te acalmar, que é algo que eu acredito que vai ser muito tranquilo, uma vez que você já consegue entender bem e ler bem. O que nos falta muitas vezes, após estudos e tudo, é prática. Você estando no exterior, você vai conseguir pronunciar melhor, você vai conseguir pensar melhor em inglês, e isso vai acontecer meio que normalmente. Então, eu tive uma experiência de 6 meses na McMaster University, em Hamilton, Canadá, e foi gratificante, foi muito bom, porém eu tinha uma dificuldade no listen. E isso é muito ruim, porque é complicado você não entender a pessoa e tentar explicar o que você quer falar, sendo que você não está entendendo. Uma vez que você entende, eu acredito que o que vai te faltar vai ser a prática de ficar conversando. Então, talvez no primeiro mês você ainda sinta uma dificuldade de se expressar, você consiga entender, e a expressão ela talvez saia um pouco mais mecânica, mais robótica, e acredito que com uns 2, 3 meses no máximo você já vai estar conseguindo conversar tranquilamente, e quando você estiver voltando você vai ver que foi incrível esses 6 meses e que você pôde aproveitar de fato, uma vez que você conseguiu falar e você conseguiu entender, tá? Fica aqui a minha experiência que eu tive, foi incrível, a minha pronúncia, o meu listening melhorou muito, foi exponencial a melhora. E eu acredito que para você também vai ser. É uma experiência incrível que eu acredito que todos deveriam ter pelo menos uma vez na vida. Então, fica aqui a minha dica vá e não tenha vergonha de falar. Fale errado, se expresse e você vai ser entendido. E com o passar do tempo você vai começar a perceber que algumas coisas você fala e às vezes algo que você fala não está 100% certo, mas vão conseguir te entender. E isso que é o importante, você precisa se comunicar. E com o tempo você vai vendo os erros que você vai cometendo e você vai fazendo essas correções. Também estou num período de aprendizado, a gente vai aprender o resto da vida, então não tenha vergonha de estar sempre aprendendo, tá? Um grande abraço. Oi, Vitor, tudo bem? O Pedro praticamente respondeu tudo, né? E, bom, em relação à experiência lá fora, né? Eu assino embaixo o que o Pedro falou, realmente você naturalmente vai conseguir evoluir muito na parte de produção oral e produção escrita, desde que você se prontifique a fazer isso, né? Mas como você já está ciente, né, dessa necessidade, tenho certeza que você vai se dar muito bem e vai evoluir muito. A outra parte da sua pergunta, que é você fazer isso antes de ir, né? Realmente é bem desafiador para todo mundo, não é só para quem vai participar de um programa como esse. Assim, aquela coisa de a parte do consumo é muito mais simples de fazer. Hoje em dia é muito fácil, você consome muito fácil. E para produzir, né? Para produzir escrita, por que você produziria a sua escrita aqui no Brasil, né? A não ser que você tivesse de fazer isso. De repente, dentro da sua área, você já tenha que fazer isso. E aí, tudo bem. Agora, e para falar, né? A troco de que quais são as necessidades que você teria de produção oral aqui no Brasil, não é? Um grande problema, realmente. Porque se você tem a oportunidade de ter contato com pessoas estrangeiras, né? Seria ótimo. Primeira coisa, seria talvez a solução mais interessante, né? Você ter contato com pessoas que moram em outros países e conversar de fato com elas, né? Então a primeira dica pode ser essa. Hoje eu acho que é super tranquilo você conseguir fazer isso. Uma sugestão assim que o seu programa de intercâmbio estiver definido, que você vai para determinado país, a faculdade, etc.,
pronto, você já tem um excelente motivo para fazer amizades, para começar a fazer amizades já com as pessoas que já estão lá, que vão participar também, de repente pessoas de outros países que estão indo para lá, e você, pronto, virou amigo deles e conversa com eles todos os dias. É possível, não é? Você pode até se antecipar a isso e já fazer a sua pesquisa. De repente você, na própria universidade, né, para onde você vai fazer essa procura por pessoas, por estudantes que também estão indo. A segunda parte disso tudo é que, mesmo assim, essas pessoas elas não estão lá para te auxiliar no seu inglês. Elas estão como que a gente chamaria de sparring, né? Você vai conversar livremente, só que ela não vai falar para você o tempo todo, pelo menos. Ela não vai ser um professor, é isso que eu quero dizer. Ela não vai ser alguém que está ali ouvindo você justamente para corrigir, para melhorar e para dar alternativas para aquilo que você está produzindo. E até identificar necessidades. Não está ali. Isso até pode acontecer de uma forma natural, dependendo do tipo de amizade que você tem, dependendo do perfil dessa pessoa. Então, sobrou o que pra gente? Fazer aulas, né? Se matricular num curso, ter essa experiência de sala de aula em que você vai ser obrigado a produzir oralmente o tempo todo. O que a gente sugere da nossa escola, para o seu caso, é você fazer o curso Experience Chat, que foca em produção oral. Então, foca em produção oral, não quer dizer que você não vai ter consumo também, porque a gente tem que desenvolver todos os assuntos, você tem que desenvolver também o listening, você tem que desenvolver reading também, você tem que pegar esse conteúdo novo que a gente está aprendendo, que vem de algum lugar, né? Vem de alguma fonte, desenvolver ele para poder falar. Então, você tem essas opções. Aliás, você pode fazer as 3 opções, inclusive, né? Então, mas a gente pode te ajudar nisso, matriculando você num curso de conversação, que é o nosso Experience Chat, uma vez que você já é fluente em inglês, e fazer esse treinamento. E não é uma coisa assim, você vai só falar, blá blá blá, e a gente vai ouvir, que legal e tal. Não. Nós vamos ter essa aula puramente conversacional, só que sempre prestando muita atenção nos conteúdos, nas técnicas todas, tentando melhorar em cada aspecto, tá ok? E basicamente é isso, apenas para complementar a resposta do Pedro, tá ok? Obrigadão para vocês, um abraço.